Namastê, namastê, gratidão, tudo bem com vocês? Muita felicidade. A gente vai começar mais um Papo Espiritualista e hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela está aqui comigo, vocês estão vendo ela. É a Jaqueline Rossi, terapeuta holística, palestrante, professora, inclusive professora de radiestesia, que é o tema que a gente vai abordar hoje. Mesa quântica, mestra em Reiki, estudos cristais, é professora de cristais e outros tantos assuntos espiritualistas. Tudo bom, meu amor? Tudo bem, Mônica? Olha, gratidão, né, pelo espaço, muito bom estar aqui com você e agradeço já também a todos os nossos telespectadores por estar nos assistindo neste momento. Muito bom, querida. Vamos começar então. O tema de hoje eu queria abordar, são vários temas que você domina, mas o que eu queria que você falasse um pouco nesse tempo da nossa entrevista é sobre radiestesia. O que significa a radiestesia? Explica para a gente. Vamos lá. Bom, a palavra radiestesia, a gente divide, né? O rádios significa radiação, e a estesis é a detecção, ou seja, detectar uma radiação, detectar uma energia, que normalmente nos trabalhos radiestésicos são energias em desequilíbrio, energias desarmonizadas. Já a radiônica, ela vem no sentido de tratar essa energia que não está em equilíbrio. Então, vamos recapitular. Com a radiestesia, eu detecto o problema. E com a radiônica, eu vou tratar o resultado da radiestesia. Exatamente, Mônica. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, eu vou tentar costurar com você, o que você me responde, eu vou tentar construir, talvez a pergunta que quem está assistindo a gente faça essa pergunta. As pessoas que querem estudar a radiestesia, ela consegue entender? É fácil? Sim, é fácil, não tem pré-requisito. Todos nós já temos, né, dentro de nós, como somos também um elemento da natureza, mesmo sendo, né, um ser humano, nós temos dentro dessa constituição matéria os 4 elementos. E essas energias, elas provêm do universo, provêm da natureza. Então, por mais que nós não tenhamos conscientemente, né, um contato, um entendimento sobre o tema, dentro das nossas células, da composição do nosso corpo, já também constitui energia. Então, a partir do momento que a gente vai, né, nos disciplinando, estudando, entendendo um pouco mais a respeito, automaticamente a gente já consegue também manusear todos os instrumentos e fazer essas detecções também. Então, é muito prático, é simples, claro que exige o estudo, mas é concentração e a vontade de aprender e ensinar. Então, com a radiestesia eu detecto, com a radiônica eu curo. E você acabou de falar que tudo é energia. Como é que qual que é o processo da radiestesia? Como é que eu descubro que tem uma pessoa... ela está desarmônica. Como é que a gente percebe isso? Você usa o que para identificar através da radiestesia e depois a radiônica? Então, primeiro, qual que é o instrumento? Como taróloga, eu tenho um tarô. Como astróloga, eu tenho um mapa astral. Como médium, eu tenho eu própria para desenvolver mediunicamente. A radiestesia usa o quê? Bom, existem vários instrumentos de detecção de campos energéticos, mas o mais comum é o pêndulo. Eu trouxe um aqui, acho que dá para ver, né, na câmera. Esse é o instrumento mais comum e muito mais simples de usar de todos os radiestesistas. E é através do pêndulo, onde a gente faz toda a análise, a detecção, e o pêndulo vai dando direcionamento, o pêndulo vai nos mostrando, né, o que está acontecendo, por meio de algumas programações, por meio também de algumas placas, né, que a gente usa também para facilitar esse processo. Então, por exemplo, o pêndulo, ele é usado especificamente na mesa, ou você faz isso na pessoa também? Não, na pessoa não, né? Pode usar na pessoa, pode usar em ambientes.
até mesmo, né, muitas vezes, a gente não tem um problema, às vezes, em nós, né? Nós temos um problema, às vezes, no ambiente, no lar, às vezes é no trabalho. Então, como tudo é energia, né? A energia está em todos os lugares. Então, a gente usa o pêndulo para tudo. Então, eu estou usando o pêndulo, né? Então, talvez no sentido do horário vai me dizer um sim, no sentido talvez não horário não, é isso? Mais ou menos isso. Exatamente, é isso. E aí eu vou intuitivamente nos lugares, pode ser mão esquerda, mão direita? Pode ser mão Pode ser, esquerda né? e Porque mão eu sou direita. canhota. Pode ser. Você vai, de acordo com a sua concepção, você pode programar, né, o horário para sim, o anti-horário para não. Existem algumas pessoas que entendem ao contrário por uma questão de mecanismo cerebral, então, às vezes, né, ela muda essa direção também, mas é possível, sim, programar do seu gosto. A radiestesia, eu uso, por exemplo, alguma oração quando eu estou fazendo o processo da radiestesia, ou eu vou pelo intelecto para tentar identificar um ponto que está em desarmonia? O que você considera? Bom, os radiestesistas que seguem mais a linha científica não usam nenhum tipo de oração, né? Então, eles vão, de fato, através do intelecto. É importante também dizer que quem mexe o pêndulo somos nós, né? Porque o movimento do pêndulo, ele é feito através de impulsos elétricos, né, que saem aqui do nosso cérebro, porque, na verdade, quem está percebendo a energia ao redor somos nós, né? Como eu falei a princípio, nós já temos dentro de cada um de nós essa percepção natural. Então, através de impulsos elétricos, a gente vai fazendo a detecção e o pêndulo vai demonstrando. Mas, como eu sou da linha espiritualista, eu gosto de fazer uma oração e gosto também de pedir permissão divina, porque por mais que estejamos tratando, né, algo para o bem do outro, muitas vezes é importante a gente ter essa percepção, né, essa autorização, se é permitido influenciar, né, nesse caso, de maneira positiva para o benefício do outro. Então, eu gosto, sim, de me preparar, fazer uma oração, para, inclusive, nossa própria proteção, né, porque eu vou entrar no campo áurico do outro, né, para entender ali, de fato, qual é a situação e o que precisa ser harmonizado. Muito bom. Você acabou de falar de aura. Explica para as pessoas que não sabem o que é aura ou como é que a radiestesia atua no campo áurico das pessoas. Bom, a aura é o nosso campo energético, né? Todos nós temos. E é exatamente esse campo energético que vai trazer determinados desequilíbrios, né? Onde a gente vai conseguir identificar o que a gente chama de vibração, né? A vibração energética da pessoa. Então, através da radiestesia, normalmente a gente usa a terapia dos chakras. Se eu estou tratando uma pessoa, então eu vou fazer a medição dos chakras para entender como está a energia ao redor dela. Você está falando isso, eu estou imaginando alguém se posicionado então na tua frente. Então, por exemplo, eu estou na tua frente. Você tem essa percepção de aura, chakras. Aí você pega o pêndulo, que você acabou de falar da energia, dos processos da energia, e a tendência é girar talvez para a direita, e se eventualmente você está lá girando na frente do meu chakra, correto? Correto. Eventualmente, por um minuto, você sem querer vai para a esquerda, ou sem querer ela se desestabiliza, você já percebe que aquele chakra não está legal, é isso? Não está legal. E se eu não me engano, pelo menos no tempo que eu usei um pouquinho de radiestesia, da radiestesia, chegava a enrolar até o fio, não acontece isso também? Dependendo da energia que ali se encontra, né, dependendo do tipo de bloqueio, pode ser que enrole, né, a correntinha, muitas vezes o próprio pêndulo pode estourar, né, ele cai no chão, ele mostra que ali, né, existe um bloqueio muito forte. São casos, né, onde realmente são mais graves, mas pode acontecer, né, então ele tem ali uma concentração muito forte de energia e ele mostra isso para você, ele fica o que a gente chama de carregado. Carregado. Ou seja, o radiestesista tem que ter uma, como é que fala? Uma caixinha com vários cristais, né? Porque se ele é uma pessoa que sempre está usando a radiestesia, me fala um pouquinho da rádio, por exemplo, eu identifiquei que o chakra do meu cliente, ou do meu consulente, ou do meu paciente,
está com algum problema no chakra do amor, um exemplo, e talvez isso justifique porque a tal pessoa não tem um namorado ou acabou de separar. Como é que eu lanço ela na mesa radiônica? Explica para mim. Bom, existem diversas técnicas para fazer esse tratamento e muitas vezes a gente nem precisa fazer a abertura de uma mesa dependendo do caso, né? Então, dependendo, se eu tenho, por exemplo, né, o chakra do coração bloqueado, como seu exemplo, eu posso, através do pêndulo, fazer a própria radiônica, fazer a harmonização. Então, eu vou fazendo aquela energia fluir, né? Eu vou direcionando aquela energia para limpeza, né, para que ela possa circular e assim trazendo vitalidade para o corpo. Uma outra forma de fazer esse equilíbrio é através dos cristais, né? Então, por exemplo, reikianos usam muito a radiestesia. É uma terapia muito bacana porque você consegue unir com qualquer outra terapia que você queira. E também através da mesa radiônica. Então, através da mesa radiônica, normalmente, num atendimento, a gente não examina a própria pessoa. A mesa tem ali algumas ferramentas onde vai mostrando para a gente quais são os desequilíbrios. E aí, através de cristais, mantras, orações, a gente vai fazendo a radiônica, que é para o envio de frequências no tratamento, né? Para fazer ali a harmonização e o equilíbrio do que a pessoa de fato está precisando. Às vezes é uma questão mais energética, às vezes é o emocional, às vezes é uma doença física, né? Que precisa ali de tratamento, ou até mesmo espiritual, né? Então, por exemplo, deixa eu tentar. Eu me volto imaginando você na frente de uma pessoa. Então, por exemplo, você está com o pêndulo, né? Você está fazendo o seu processo da radiestesia. De repente, você no segundo chakra, ele dá uma enrolada ou ele quebra. Isso também pode me trazer um resultado e explicar que eu estou com algum problema físico naquela região. Pode sim. Não é? E você tinha comentado anteriormente que você consegue fazer a cura e proporcionar a cura através dos cristais. Aí você pede para a pessoa comprar um cristal e ela vai fazer a limpeza e a programação do cristal e obter esse cristal. E como é que ela usa o cristal, por exemplo? Se ela vai fazer o uso em casa, né, a gente vai, por exemplo, usar o que a gente chama de relógio radiestésico. Então, para que eu possa orientar o cliente, já que muitas vezes ele não tem um pêndulo em casa, não tem até mesmo, né, o conhecimento, eu vou pendular aqui durante quanto tempo essa pessoa precisa deixar o cristal no local. Por exemplo, entendi. né? Entendi. Eu posso também identificar durante quantos dias é necessário essa terapia até que se haja total harmonização. Mas eu posso também, já no próprio atendimento, fazer a harmonização eu colocando o cristal no meu cliente. Muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta, Jaque. Por exemplo, eu estou na sua frente, você não sabe se eu tenho um problema sentimental, se eu tenho um problema de prosperidade, se eu tenho um problema de saúde. Como é que a radiestesia... Imagina, eu estou lá, não falei nada para você. Imagina você está passando o pêndulo e fala, Mônica, você está com um problema de prosperidade. Como é que a radiestesia ela consegue ter esse impacto sobre o outro, identificar? É incrível, né? Praticamente uma medicina, não é? Que incrível, né? Imagina a genialidade da radiestesia, você descobrir que você está passando por um processo, aí você fala, não, Mônica, a pessoa se vê pela uma roupa. Não, tem gente que pode ir muito bem vestido e ter acabado de quebrar. Como é que é o resultado da radiestesia? Ou melhor dizendo, quanto tempo leva uma sessão de radiestesia? Bom, quanto tempo leva depende de cada caso, e o segredo da radiestesia para ser uma sessão bem-sucedida é fazer as perguntas certas. Então, através das perguntas é onde a gente vai ter as respostas que a gente precisa. Então, por exemplo, né, você está na minha frente, estou fazendo um atendimento com você, eu posso começar através da medição dos chakras, e se esse chakra, por exemplo, do cardíaco, né, que do coração, não está fluindo bem, eu posso, através de perguntas, entender, né? É um problema físico? O pêndulo vai me responder se sim ou se não. É um problema emocional? É um problema energético? Então, eu vou pesquisando, porque isso já vem, né, da própria ciência energética que traz a detecção
daquilo que o cliente precisa de fato ser tratado, mas o pêndulo ele não vai por si só, de repente me mostrar isso, eu preciso pesquisar, eu preciso detectar através das perguntas. Isso vale para ambientes, isso vale para mesa também radiônica, às vezes a gente entende ali que é um problema de prosperidade, né? Mas eu preciso saber de onde surgiu, o que de fato vai impactar a vida do meu cliente, até mesmo para fazer um tratamento de maneira correta. Então, eu vou perguntando. Porque ó, eu estou pensando aqui, né? Por exemplo, a pessoa tem um problema de prosperidade, um problema de amor. Às vezes ela pode, não é só uma consulta, não resolve, talvez, né? Porque ela deve ter outras consultas para deixar tudo basicamente alinhado. Na verdade, talvez ela vai, a radiestesia vai abranger os 7 chakras principais, seja mental, intuitivo, proteção, amor, chakra sexual, de repente ela é muito nervosa. É extraordinário a radiestesia. Sim, e a mesa radiônica, ela veio exatamente para simplificar, né? Porque a mesa, ela tem essa conotação de reunir ali todas as áreas da nossa vida, tudo aquilo que abrange, né, o contexto de vivência, experiência do ser humano. Por quê? Nós podemos fazer tratamentos específicos, né? Então, a Mônica veio me procurar para uma questão de saúde, e aí eu tenho aqui, por exemplo, uma placa para fazer, né, um tratamento específico de saúde, dependendo da situação. Então, a gente vai detectar a melhor forma, qual é a melhor placa para usar no caso da Mônica. Mas, por exemplo, a Mônica chegou e disse assim: olha, minha vida não vai bem, eu não sei o que está acontecendo. Então, eu posso usar a mesa radiônica para entender quais são as áreas da vida e, de repente, fazer um tratamento mais completo. Assim como, né, o próprio exemplo da prosperidade, né, plaquinha aqui do turbilhão com sol. Então, a gente, novamente, né, trazendo aqui, por exemplo, a energia da astrologia e a energia de formas, né, para acelerar a prosperidade do meu cliente. Outro exemplo, né? Meu cliente tem se sentido desprotegido, né? Tem, por exemplo, sido assaltado com frequência, sendo atacado no trabalho, na família. Tem aqui plaquinha, por exemplo, para a gente trabalhar a proteção desse cliente. Você falou uma coisa interessante, né? Eu tenho clientes na astrologia que, eventualmente, uma vez por mês, eles são atacados, foram assaltar. E basicamente uma desarmonia do chakra sexual, né? Sim, E aí a porque gente a pode... insegurança, né? Sim. E aproveitando que você mostrou as placas, quantas placas existem na radiestesia? Eu uso placas na radiestesia ou radiônica, que chama, né? Você pode Quantas usar na placas existem? radiestesia, são placas muito parecidas com o relógio radiestésico, que a gente chama de leques. Então, se você tem uma gama, né, de 300 placas diferentes e não sabe qual usar no cliente, você pode pendular nesse leque para entender qual é a melhor placa. Porque existem milhares e milhares de modelos e vai muito daquilo que, né, que você mais se afina, que você mais gosta, né? Então, a gente pode usar esse leque para detectar, sim, através da sua disponibilidade de símbolos, né? Mas existem milhares e centenas de placas para cada assunto que a gente queira tratar. Então, é muito ampla. Você pode, por exemplo, alinhar, né? Como eu falei a princípio, a radiestesia com reiki, a radiestesia com astrologia. Existem mesas radiônicas astrológicas, né? Então, qual é ali a energia do planeta que está desequilibrado para o meu cliente? E aí eu faço ali a captura dessa energia através do testemunho, que foi uma coisa que eu não comentei, né? A gente pode fazer o tratamento à distância para esse cliente usando os dados do cliente, que funciona isso. É interessante porque eu estou pensando aqui, né? De repente você quer fazer um tratamento de uma pessoa que está no Pará, que está em Porto... Você é de onde? De São Paulo? São Paulo, ABC. Então, por exemplo, você consegue fazer o tratamento da radiestesia radiônica à distância? É possível marcar um atendimento por Skype, por Zoom, né?
Com certeza, e principalmente depois da pandemia, essa demanda cresceu muito, né? Com pessoas, por exemplo, com a própria situação de Covid, então, pessoas que estão no hospital, pessoas que estão muito longe, querem resolver alguma situação, a gente pode atrelar a energia desse cliente a uma placa, né? Ou a uma mesa radiônica, e esses dados que a gente chama de testemunho, ele funciona como uma assinatura energética, que é como se fosse sua digital no plano astral, né? Porque a nossa energia não há uma igual à outra, né? Nós somos seres únicos energeticamente falando, e assim como a nossa digital, não existem energias iguais. Então, a Mônica Bonfiglio pode até ter mais de uma no mundo, né? Mas que nasceu nessa data e que mora nesse endereço é só você. Então, a gente faz a análise através dessa vibração. Envia as frequências também. Muito bom. Muito bem. Eu vou fazer aqui um resumo do que as pessoas elas vão aprender no curso de radiestesia radiônica. Olha, você fala da história da radiestesia, o que é radiestesia radiônica, o que é energia, vibração, frequência, onda, os instrumentos radiestésicos que você utiliza, como é que a pessoa vai utilizar o pêndulo, os exercícios, você fala de geobiologia, meu Deus, geometria sagrada, você fala das placas que a gente comentou, como é que a gente monta um trabalho radiestésico, consagrar o pêndulo, os cristais, os instrumentos, harmonizar saúde, prosperidade, proteção, harmonizar a casa, gente, harmonizar os relacionamentos, que legal, radiestesia e tantas outras técnicas, gente, que curso que você faz, hein, meu bem? Muito bom, adorei. Vou fazer para sua casa para você cuidar de mim, querida. Que maravilhosa, adorei. Muito bom. Então, eu vou terminando aqui. Antes, eu quero a última consideração sua sobre a radiestesia, tua última consideração, e aí a gente deixa aí o seu contato. Bom, é uma terapia livre, né, onde a gente fala a princípio que você vai usar o seu instrumento, né, e você pode escolher o pêndulo, outro instrumento que mais seja ali de acordo com a afinidade, mas depois de um tempo de prática, você mesmo torna-se o próprio pêndulo. Então, muitas vezes, né, como você citou, a própria questão da mediunidade, não é que vai se tornar um médium, né, espiritualista, mas ele vai ali estar tão harmonizado com todo esse trabalho que já será natural, né? Então, chegar no ambiente, de repente detectar, então a gente começa essa prática com um passo a passo, que é muito simples, não precisa de pré-requisitos, a gente vai aprender juntos e praticar juntos, e é maravilhoso, porque você começa cuidando de você, da sua família, né, dos seus amigos, e depois pode expandir também como uma proteção, uma profissão que, de fato, vai ajudar muitas pessoas, ainda atrelando com outras técnicas que você atende. Então, é incrível, sou suspeita para falar, mas, de fato, traz muitas aí diferenças na vida de todos os que usam, né? Muito bom. E eu conversei com a Jaqueline Rossi, que é terapeuta holística, palestrante, professora da Casa Espiritualista de Radiestesia, também conhece sobre mesa quântica, também mestre em Reiki, profunda conhecedora de vários temas espirituais. A gente tem a honra de ter você na Casa do Espiritualista, inclusive professora. Ela ministra as aulas desse tema, são cursos que ela... Gente, olha essa mulher falando, parece um anjo conversando com a gente, ela explica tudo direitinho, eu entendi tudo, adorei, e continue bem-vinda e querida na Casa do Espiritualista, viu, amor? Que teu anjo da guarda te abençoe. Deixa seu Instagram para as pessoas te seguirem. Deixo sim, Jaqueline Rossi Terapias. Sou eu que agradeço, né, fazer parte dessa casa maravilhosa. É uma honra estar aqui com você também. Gratidão. Gratidão, namastê. E para todos que viram nossa entrevista tão querida, tão linda, né? Uma anja conversando com a gente. Então, olha, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado de mais um Papo Espiritualista. Namastê, gratidão por um dia de luz. Namastê.